na internet principalmente. Dessa vez, a gente vai falar sobre um caso que virou caso de polícia realmente, né? Estupro é caso de polícia e, nesse caso, a ex-assistente de palco do Danilo Gentili, a Juliana Oliveira, falou abertamente sobre, pela primeira vez, assim, falando a opinião dela claramente sobre a questão do envolvimento com o Otávio Mesquita. Ela acusa o Otávio Mesquita de estupro e que, inclusive, isso aconteceu ao vivo, aconteceu há alguns anos atrás, em um episódio que foi, sim, ao ar do Danilo Gentili. E dessa vez ela decidiu colocar a boca no trombone. Vale lembrar que o próprio Iguinho, que é humorista, também contratado do SBT, já havia falado que a Juliana se sentia muito incomodada com essa situação. Mesmo com o passar dos anos, ela ainda demonstrava incômodo com tudo isso, levou para o compliance, para a diretoria do SBT essa situação, mas não obteve êxito. Agora que está fora do SBT, ela pode falar abertamente sobre esse caso sem repressão, né, Pedro? Exatamente, gente. Esse boato, essa bomba estourou em março, mas a Juliana passou esse tempinho recluso da internet. E a gente vai acompanhar um vídeo, um trechinho rapidinho, já já a gente volta para comentar. Rodou. Oi, gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite e em determinado momento eu fazia o papel de fã e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que está vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam 2 seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses 2 seguranças eram atores. Tem outro vídeo também que está vindo à tona, que é um vídeo de 2015, que eu gravei com Otávio Mesquita para o programa dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara? Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Diferente do vídeo de 2016. Agora, vamos falar sobre esse dia? Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos. Foi tudo ok. Foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as 2 mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega para lá nele, só que ele não parava. É babado, viu, Pedro? Mais uma vez, a mulher denuncia e ainda é a culpada da história. Exatamente. Ela contou que muitas pessoas, logo após essa bomba explodir, chegaram a comentar que a Juliana não tinha se pronunciado antes, que ela tinha esperado desse tempo todo, desde 2016, para se pronunciar. Ela disse que tinha muito medo de perder o emprego dela. E ela disse que, né, minha gente? Exatamente, ela disse que na época se posicionou, inclusive, sobre o caso, mas que a produção do programa do The Noite, quanto do Danilo Gentili, não tomaram medidas afetivas contra o crime. Ela disse que uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio Mesquita não seria mais convidado para entrevista no The Noite. Só que ele nunca mais foi dar entrevista. Mas não quer dizer que ele não invadia o The Noite. Muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Isso não aconteceu 1, 2 vezes. Isso aconteceu mais de 10 vezes. Aconteceu muito mais. Ela disse e acabou explicando que o combinado era que ele ia realmente, no vídeo, ele ia descer, ela ia tirar o aparelho, só que na verdade ele apalpou ela e ela disse que ficou muito chateada. Chamou a produção, brigou com o Danilo Gentili, inclusive deu um posicionamento até mais forte para o Danilo Gentili, porque ele não se posicionou a favor dela, né? E ela realmente, de novo, reiterou que tinha muito esse medo de perder emprego. E aí isso na verdade foi o que muitas pessoas acabaram questionando ao longo de quando a polêmica explodiu. Por que ela não ter falado antes? Realmente, gente, novamente, medo de perder o emprego. A gente sabe que hoje em dia, emprego no Brasil é algo difícil, a gente está passando uma crise desde 2014 ali, no finalzinho do segundo mandato da Dilma Rousseff. Então, enfim, foi algo que aconteceu no Brasil e que com certeza ela ia se sentir muito afetada. E é muito triste, inclusive, saber que mesmo com prova em que ele passa no vídeo, ele passa a mão pelo corpo dela, nas partes íntimas... Ele faz até uma ceninha ali que remete realmente a um ato sexual. E mesmo assim ela é descredibilizada, ela
passou esse tempo fora da internet porque estava sendo muito atacado. Se você for em qualquer comentário de qualquer vídeo, inclusive no próprio Entretemeio, que a gente não tem esse controle, né, Marisa? Sim. Com a rede social, a gente não tem esse controle de comentários. As pessoas vão e bostejam à vontade comentários contra as mulheres. É importante novamente reiterar que em casos desse tipo a gente tem que sempre apoiar a mulher. A gente sabe que na maioria das vezes as mulheres são vítimas desse tipo de agressão. Sim. É uma agressão que perdura tempo. Poxa, uma coisa que aconteceu em 2016, mas que ela só está vindo se pronunciar agora, 9 anos depois, para você ver como casos desse tipo machucam as mulheres e permanecem ali para sempre na vida delas. E é por isso que esse crime de estupro é um crime imprescritível, ou seja, não interessa em que ano você sofreu esse atentado realmente contra a sua moral, contra o seu corpo, não interessa. Se aconteceu algo há anos atrás, você de casa que está me assistindo, pode e deve denunciar. Não se preocupe, vá atrás daquilo que é o seu direito e vá atrás de punir também os responsáveis. O próprio Otávio Mesquita falou abertamente em um áudio concedido com exclusividade ao Entretemeio, ao nosso querido colunista André Moura, falando que ela era uma interesseira, colocando ela como interesseira, dizendo que assim que ela saiu do SBT, ela estava em busca de dinheiro e por isso ela então decidiu fazer esse processo e esse auê todo, segundo ele. O que a gente sabe de verdade é que esse tipo de caso não acontece só uma vez. E a gente sabe, Pedro, também que o público de TV é um público muito seleto. Sim. Então, se você perde um emprego em um lugar, ainda mais saindo porque não obedeceu à produção, é bem complicado. Ainda mais nessas TVs como o SBT, entre outras. Estou falando do SBT porque o SBT soube desse caso. A própria Juliana e o próprio humorista, que também trabalhava com ela, falaram que ela, sim, foi até a diretoria, foi até o compliance da televisão, mas não obteve respostas. A gente vai te contar mais sobre esse caso à medida que os desenrolares forem acontecendo. Então, você fica juntinho com a gente, acompanha todos os dias que a gente vai te dar mais detalhes, porque essa história tá só começando, viu? Mas olha, falando também de crime,